Oi, gente, cheguei com uma história daquelas pra te contar. Eu sou a Gabi, do canal Gabi Astral, e aqui a gente adora mergulhar em histórias curiosas, cheias de mistério, alguns escândalos e, é claro, um toque de ocultismo. Antes de começar a nossa história, comenta aqui um tubo de ensaio, um emoji de tubo de ensaio que tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Ou, se você não quiser comentar um tubo de ensaio, não tem problema, pode ser um ponto, uma vírgula, um elogio. Tudo isso ajuda bastante no desenvolvimento do canal e no crescimento dele. Bom, agora sim, a história de hoje é uma daquelas que mistura escândalo, tragédia e um alerta que pode estar mais perto da sua cozinha do que você imagina. Inclusive, não só na sua cozinha, mas também no seu organismo. Hoje a gente vai falar sobre o Teflon, aquela maravilha antiaderente que revolucionou a forma como a gente frita um ovo sem grudar na panela, mas que também carregou junto um dos maiores escândalos ambientais da história. Mas antes de tudo isso, desse grande escândalo chegar, vamos voltar um pouquinho no tempo. A história começa com a DuPont, uma das maiores indústrias químicas do planeta. Ela foi fundada em 1802, lá nos Estados Unidos. Ela criou de tudo um pouco. Teve a lycra, o nylon e até, claro, o teflon. Por décadas, a DuPont foi vista como um símbolo de inovação, mas por trás de todo esse glamour, né, rolava um babado pesado. Em 1938, o químico Roy Plunkett estava testando gases refrigerantes para refrigerar as geladeiras quando descobriu acidentalmente uma substância branca, escorregadia e super resistente, que mais tarde ganharia o nome comercial que a gente conhece hoje de Teflon. No início, ninguém sabia exatamente o que fazer com esse agente químico, mas com a chegada da Segunda Grande Guerra, eles descobriram que esse material ele era realmente extremamente resistente ao calor e à corrosão. E ele foi usado como resultado dessa pesquisa e percepção deles no projeto Manhattan, aquele que desenvolveu a bomba atômica. Então, o Teflon ele revestia os tubos por onde passava o urânio enriquecido. Então, sim, o que hoje frita o teu ovinho já foi usado em um armamento nuclear. Gente, fora da casinha total. Bom, depois da guerra, a DuPont chegou um potencial comercial muito grande nesse produto. E em 1954, o engenheiro francês teve a ideia de aplicar esse Teflon na panela da esposa e, bom, nascia aí a Tefal, a primeira marca de panelas antiaderentes. Gente, quem vai pensar, né? Ah, colocamos na bomba, por que não colocar na panela? Bom, tudo pareceu um sucesso, as vendas eram ótimas, só que nos anos 90, o fazendeiro Wilbur Tennant, lá da Virgínia Ocidental, percebeu que o seu gado, mais de 150 vacas, estavam falecendo de forma bizarra. Elas estavam cambaleando, espumavam pela boca, tinham feridas pelo corpo e o comportamento delas também estava esquisito, elas estavam tendo um comportamento agressivo. E todas elas bebiam água de um riacho perto da fábrica da DuPont. O Wilbur tentou contato com a empresa, enviou vídeo, relatório, buscou ajuda, mas obviamente ele foi ignorado. Mas ele, não cansado de ser ignorado, ele foi atrás do advogado e encontrou Robert Bilott, um advogado especializado justamente em defender empresas químicas. Que ironia. Mas foi justamente esse advogado que fez tudo mudar. Mas como que eles conseguiram esse contato, né? Afinal, o advogado ele era oposto ao que o Wilbur precisava. Como eles tinham um elo muito grande, né, as famílias se conheciam, o Robert resolveu dar uma olhada na documentação que o Wilbur trouxe para ele. E quando ele viu as imagens, ele não conseguiu ignorar. Ele mergulhou em caixas e mais caixas de documentos internos da DuPont. E o que ele descobriu foi uma verdadeira. Aí sim, veio a bomba. Desde os anos 60, a empresa já sabia que o PFOA, também conhecido como C8, que é o composto químico usado na fabricação do Teflon, era altamente tóxico, persistente no meio ambiente e potencialmente cancerígeno. Mesmo com os alertas, eles continuaram usando e despejando esse veneno nos rios, no solo, no ar, sem qualquer
responsabilidade, essa é a verdade, né? Sem se responsabilizar pelo meio ambiente. Depois dessa investigação, obviamente eles passaram isso para Dupont, mas o que eles fizeram? Falaram, não, a gente jamais que está fazendo isso, a culpa é do fazendeiro, ele que não está alimentando direito os animais deles, até pegaram uma documentação que foi assinada pela EPA, Agência Ambiental dos Estados Unidos, e eles falavam que o Wilbur estava sendo negligente, que eles estavam doentes por inanição, mas obviamente o advogado Robert não aceitou essa versão e seguiu firme na investigação até que as provas vieram à tona. O PFOA é um dos chamados Forever Chemicals, produtos químicos que não se decompõem facilmente e permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos. Na verdade, eu acredito que ele nem vai embora 100%, vai demorar muito se for para acontecer. E eles foram usados, gente, em diversos produtos, roupa impermeável, carpete, cabo elétrico, embalagem de alimentos e, é claro, nas panelas que a gente tem aí, que são a salvação de muita gente na hora de fazer comida, vamos combinar. E para você ter uma ideia do tamanho do problema, um estudo em 2007 revelou que 98% da população tem esse PFOA no organismo, ou seja, está circulando aqui nas suas veias esse componente. Então você, eu, a vizinha e inclusive, gente, parece ironia, mas até o urso polar também tem isso, porque esse composto ele viajou pelo ar, pela água e chegou até lá no Ártico, ou seja, contaminou todo o planeta e é literal, realmente, contaminou todo o planeta, P. ponto fim, não tem mais o que dizer sobre isso. Mas tem como piorar, tem como piorar. As grávidas que estavam trabalhando lá, elas começaram a relatar casos dos filhos que estavam nascendo com algumas malformações. O caso mais emblemático foi do Buck Bailey, que nasceu com graves alterações no rosto, e a mãe dele teve contato direto com o PFOA durante toda a gestação dela. E mesmo ciente dos riscos, a Dupont manteve tudo em segredo por décadas. O que eles fizeram depois foi afastar. Ah, você tá grávida? Então, fica ali no cantinho, faz outra coisa. Em 2002, aquela agência dos Estados Unidos, ela confirmou que o PFOA representava riscos reais à saúde humana e ao meio ambiente. A gente começou em 1998 toda essa história. E só em 2002, vamos constatar. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa constatação, a Dupont demorou de fazer as alterações. Mesmo, e o Billot foi pressionando. Né? Em 2004, para vocês terem uma ideia, elas chegaram a fazer um acordo de 70 milhões para toda a população da cidade do Wilbur. Em 2011, uma investigação epidemiológica com mais de 69 mil pessoas confirmou a ligação entre o PFOA e diversas doenças. Gente, sem cabimento uma coisa dessa, né? Então, para a gente raciocinar aqui, o negócio foi descoberto em 1938, nos anos 60 ele já sabia que isso fazia mal, em 98 veio essa questão com o Wilbur, em 2002 falaram que realmente contamina, mas só em 2011 que eles começaram a fazer, né, uma movimentação. Enfim, essas descobertas dessas doenças abriram caminho para mais de 3.500 processos judiciais. Em 2017, a Dupont pagou mais de 671 milhões de dólares no acordo coletivo. E aí você pensa, acabou, né? Não, não acabou. A empresa ela anunciou que deixaria de usar o PFOA, mas criou um substituto. E esse substituto é o GenX, que tem uma estrutura química muito parecida com o PFOA, e adivinha? Já foi encontrado contaminando rios e reservas de água, principalmente na Carolina do Norte. Tá bom para você? Então, alguns estudos preliminares apontam efeitos tóxicos similares, ou seja, talvez não seja uma alteração tão considerável aí, né? E aí você vem agora e fala, caraca, trocaram o Teflon ali por esse Genex, e aí como que fica eu e as minhas panelas? O que, que eu faço com a minha air fryer? Com a minha forma antiaderente? Então, primeiro de tudo, calma. Nem toda panela de Teflon vai representar um perigo imediato. Se ela for fabricada de 2015 em diante e ela estiver bem conservada, ou seja, sem risco, descascada, e você usar ela corretamente, nada de deixar essa panela no fogo vazia, o risco é bem menor. Mas se ela estiver velha, arriscada, descascando, o ideal é que você faça o descarte
de forma correta, leva para reciclagem, gente, não joga em qualquer lugar. Aqui no Brasil aconteceu um caso bem curioso, bem peculiar, com o uso da panela Teflon. Um tutor deixou seus 5 passarinhos em casa e, por acaso, ele esqueceu a panela no fogo e ela ficou ali superaquecendo. Não chegou a pegar fogo, nem a sair fumaça, mas só os gases tóxicos liberados pela panela fez com que os passarinhos não resistissem, porque as aves elas são muito mais sensíveis a esses gases tóxicos. Agora que abre um parênteses gigante, né? Se o Teflon pode fazer isso, o que tantos outros componentes químicos liberados no ambiente na hora de realizar algum produto, alguma coisa que seja para uma praticidade nossa, para um conforto nosso, não traz prejuízo no meio ambiente. A gente já sabe de tantas coisas que, né, trazem um problemão, mas isso aqui que a gente não vê, né? Enfim, fecha parênteses. Inclusive, justamente por conta dessa sensibilidade dos passarinhos, antigamente, quando o pessoal ia para as minas de carvão, eles usavam um canário, colocavam o canário ali, tadinho bichinho. E se saísse, se o bichinho voltasse sem vida, era sinal de que aquele ambiente era um ambiente tóxico. Então, usava-se um passarinho antes. É isso. Por isso, é importante ter uma atenção redobrada nos cuidados com a sua panela Teflon. Então, não deixa ela no fogão sentar com comida, não deixa ela aquecer sozinha. Cuidado com o uso de utensílios metálicos e procura usar os de madeira, de silicone, porque esses podem acabar, né, os metálicos podem acabar riscando. Além de estragar a tua panela, pode acabar contaminando a tua comida de uma certa forma. E, lógico, se ela estiver danificada, descarta ela da forma mais correta possível. Ou seja, manda para reciclagem lá, o pessoal sabe separar para onde vai cada item. E essa história ela é um grande alerta para a gente ter atenção em como a nossa praticidade pode acabar prejudicando o ambiente, né? Uma empresa que quer criar um produto super prático, inovador, mas tá, e os resultados disso, né? Me lembra até um filme do se não me engano, Jack Black, que ele cria um sprayzinho para eliminar o cocô, e aí se pergunta, e o cocô vai para onde? Então, é aquela coisa, o copinho plástico que a gente usou no aniversário de 5 anos, ele foi para onde? Já que a gente já sabe que o plástico leva 400 anos para se decompor. Você jogou fora e para onde você acha que ele foi? O que, que você acha que vai acontecer com ele? É um questionamento. Eu não quero ser chata, não, gente, mas é algo que é interessante a gente pensar se a gente quiser ter um futuro, né, não só nosso, mas para os que estão vindo melhor, né? Bom, se você chegou até aqui, comenta que babado, que eu vou saber que você ficou comigo até o final desse vídeo e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que podem gostar desse tema. Ah, e se você quiser saber mais sobre essa história com mais detalhes, vai lá no Amazon Prime com o filme O Preço da Verdade. Tá? A gente tá lá no Prime para quem quiser. Eu acho que também tem outras redes, acho que tem no Netflix também. Dá uma pesquisadinha aí para você ver. Bom, e é isso. Hoje eu fico por aqui. Um beijo e tchau.